20 de julho de 1969. Eram quase 3 da manhã no horário de Brasília. E 600 milhões de pessoas em todo o mundo estavam acordadas, coladas na televisão, assistindo algo que ninguém tinha certeza se era possível. Fala pessoal, bem-vindos ao canal. Hoje a gente vai contar a história mais emocionante da exploração espacial, a Apollo 11. A missão que levou o homem à Lua pela primeira vez. Uma história de coragem, tecnologia, Guerra Fria e um pequeno passo que mudou a humanidade para sempre. Se você curtiu o tema, já deixa o like antes de continuar. Para entender por que a Apollo 11 foi tão importante, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Era a época da Guerra Fria. Estados Unidos e União Soviética não estavam em guerra declarada, mas competiam em tudo: economia, tecnologia, influência política. E no final dos anos 50 essa competição ganhou uma nova dimensão: o espaço. Em outubro de 1957, os soviéticos lançaram o Sputnik, o primeiro satélite artificial da história. O mundo inteiro ouviu o bip-bip-bip do sinal de rádio transmitido do espaço e percebeu que a humanidade havia cruzado uma fronteira. Em abril de 1961, mandaram Yuri Gagarin ao espaço, o primeiro humano a orbitar a Terra. Os americanos estavam perdendo. E perdendo feio. A opinião pública americana estava em pânico. Se os soviéticos podiam colocar satélites e humanos no espaço, podiam também colocar mísseis em órbita apontados para qualquer ponto do planeta. O espaço não era mais só ciência. Era estratégia militar. Era poder. Foi nesse contexto que o presidente John F. Kennedy fez um dos discursos mais ousados da história política. Em maio de 1961, diante do Congresso americano, ele declarou: a nação se comprometia a pousar um homem na Lua e trazê-lo de volta em segurança antes do fim da década. A NASA tinha 8 anos e meio, e na época, os americanos ainda nem tinham colocado um astronauta em órbita. Kennedy não viveu para ver o sonho realizado. Ele foi assassinado em novembro de 1963, mas o programa continuou em sua homenagem, com tragédias pelo caminho. Em janeiro de 1967, um incêndio na plataforma de lançamento matou 3 astronautas da Apollo 1 durante um teste. Gus Grissom, Ed White e Roger Chaffee morreram sem nem sair do chão. A cápsula pegou fogo em 18 segundos. Foi um golpe brutal para o programa e para o país. Mas a NASA reconstruiu, redesenhou toda a cápsula e continuou. Antes da Apollo 11, foram realizadas outras 10 missões Apollo. A Apollo 8, em dezembro de 1968, foi a primeira a orbitar a Lua com humanos. A Apollo 10 testou o módulo lunar em órbita lunar, chegando a apenas 15 quilômetros da superfície sem pousar. Era um ensaio geral. Tudo estava preparado para o momento final. E então chegou o dia. 16 de julho de 1969. Cabo Kennedy, Flórida. O foguete Saturno V estava na plataforma de lançamento. 111 metros de altura. 2.800.000 quilos de peso. O foguete mais poderoso já construído até então. E no topo a pequena cápsula com 3 homens. O comandante Neil Armstrong, o piloto do módulo de comando Michael Collins e o piloto do módulo lunar Buzz Aldrin. Às 9 horas e 32 minutos da manhã, o Saturno V decolou. O solo tremeu por quilômetros ao redor. Mais de 1 milhão de pessoas assistiram ao vivo da praia. Outros 600 milhões pelo mundo inteiro acompanhavam pela televisão. 4 dias de viagem pela frente. A viagem até a Lua foi relativamente tranquila. No 4º dia, em 20 de julho, Armstrong e Aldrin entraram no módulo lunar, apelidado de Eagle, a águia. Collins ficou no módulo de comando Columbia, em órbita lunar. Era o homem mais solitário do universo. Enquanto os companheiros desciam para a história, ele ficou do lado de fora, sozinho, sem poder nem ver o pouso. A descida do Eagle quase terminou em desastre. A menos de 2.000 metros da superfície, os computadores de bordo começaram a disparar alarmes. Sobrecarga no sistema. A engenheira de software Margaret Hamilton havia programado o sistema para lidar exatamente com esse tipo de situação, limpando tarefas menos importantes para priorizar o pouso.
mas ninguém sabia com certeza se ia funcionar. Em Houston, os controladores tinham segundos para decidir: aborta ou continua. Continuaram. Com menos de 30 segundos de combustível restante, Armstrong assumiu o controle manual. O computador estava levando o módulo para uma área cheia de pedras e crateras. Ele voou baixo, procurando um lugar plano. O coração dele batendo mais rápido do que qualquer astronauta já registrado. E então encontrou um ponto seguro. Às 20h17 UTC de 20 de julho de 1961, o Eagle pousou no Mar da Tranquilidade. A voz de Armstrong chegou à Terra. Houston, aqui é a base Tranquilidade. O Eagle pousou. Em Houston, o controlador Charlie Duke respondeu com a voz embargada: copiado, Tranquilidade. Vocês têm um monte de garotos aqui prestes a ficar azuis. Respiramos de novo. Muito obrigado. Mas o mais emocionante ainda estava por vir. Estava programado que os astronautas dormissem antes de sair, mas Armstrong e Aldrin pediram para antecipar. Impossível dormir naquele momento. Às 2h39 da madrugada do dia 21, horário de Brasília, Armstrong abriu a escotilha do módulo lunar, desceu a escada lentamente e tocou o solo lunar. Um pequeno passo para um homem, um salto gigante para a humanidade. 600 milhões de pessoas ouviram essa frase ao mesmo tempo, em preto e branco, com imagem granulada e som distorcido, mas ao vivo, a 242 mil milhas de distância. Foi o evento televisivo mais assistido da história até aquele momento. Curiosidade: pouca gente sabe, Aldrin também estava filmando Armstrong de dentro do módulo, de cima. Ele capturou aqueles passos históricos de um ângulo diferente, que só foi revelado anos depois. 20 minutos depois, Aldrin desceu também. Ele olhou ao redor e descreveu a Lua com duas palavras: desolação magnífica. Os dois passaram 2h40 fora do módulo. Coletaram 21,5 kg de rochas lunares. Plantaram a bandeira americana. Falaram com o presidente Nixon por telefone. E instalaram experimentos científicos, incluindo um refletor laser que ainda é usado até hoje para medir com precisão a distância entre a Terra e a Lua. A bandeira foi colocada com uma barra horizontal para que não ficasse caída sem vento. Mas quando o módulo decolou, o jato dos propulsores a derrubou. Ela ainda está lá, provavelmente descolorada pelo sol, mas de pé por décadas. Antes de voltar para dentro do módulo, Aldrin transmitiu uma mensagem que pouca gente lembra: aqui é o piloto do módulo lunar. Eu gostaria de pedir que cada pessoa que estiver ouvindo, quem quer que seja e onde quer que esteja, pare por um momento e contemple os eventos das últimas horas. Uma pausa de silêncio transmitida para o mundo inteiro. Mas a missão ainda não estava terminada. O retorno da superfície lunar era o momento mais arriscado de tudo. Se o motor de ascensão do módulo falhasse, Armstrong e Aldrin ficariam presos na Lua para sempre. O presidente Nixon tinha um discurso preparado para essa possibilidade. Felizmente nunca foi usado. O motor funcionou. O Eagle subiu, acoplou com o Columbia em órbita, e a tripulação reunida começou a jornada de volta para casa. Em 24 de julho, a cápsula pousou no Oceano Pacífico. Os 3 astronautas passaram 21 dias em quarentena, por precaução, caso trouxessem algum micro-organismo da Lua. Não trouxeram. Mas as amostras de rocha lunar que coletaram ainda são estudadas até hoje e continuam revelando segredos sobre a formação do nosso sistema solar. E o legado da Apollo 11 vai muito além da bandeira plantada na Lua. Ela inspirou uma geração inteira de cientistas, engenheiros e sonhadores. As tecnologias desenvolvidas para o programa Apollo resultaram em avanços que usamos até hoje: circuitos integrados menores, sistemas de purificação de água, materiais isolantes, câmeras digitais compactas, solas de tênis com amortecimento de espuma, filtros de ar mais eficientes. A corrida espacial acelerou décadas de progresso tecnológico e provou algo fundamental: quando a humanidade decide fazer algo, mesmo o impossível pode ser alcançado. Pensa que o computador que levou o homem à Lua tinha menos poder de processamento do que um smartphone básico de hoje. Com a tecnologia de 1969, eles chegaram lá.
Com a tecnologia de 2026, a Artemis II voltou à órbita lunar, e a Artemis III, prevista para 2027, vai pousar na Lua novamente. O círculo se fecha. A história continua. Neil Armstrong deixou a NASA em 1971 para ser professor universitário de engenharia aeroespacial. Era um homem extremamente reservado, que fugia da fama com a mesma habilidade com que pilotava naves. Raramente dava entrevistas. Nunca cobrou por autógrafos. Quando uma empresa de barbearia usou seus cabelos cortados para vender como relíquia, Armstrong processou e doou dinheiro para a caridade. Morreu em 2012, aos 82 anos, de complicações cardíacas. Sua família divulgou uma nota que dizia: para todos que se perguntam como homenagear Neil Armstrong, façam um favor a alguém, e quando olharem para a Lua numa noite clara, pensem em Neil Armstrong e piscarem um olho. Michael Collins, o homem que ficou sozinho em órbita enquanto os companheiros pisavam na Lua, morreu em 2021. Escreveu um livro chamado Carrying the Fire, considerado o melhor relato pessoal da corrida espacial já escrito. E Buzz Aldrin, com 94 anos, ainda está vivo em 2026. O único sobrevivente da tripulação mais famosa da história. Em 2023, aos 93 anos, se casou com sua namorada 30 anos mais nova. Típico de um homem que foi à Lua. E hoje, com a Artemis II tendo levado humanos de volta à órbita lunar em abril de 2026, você consegue sentir a conexão direta com o que aconteceu em 1969? 57 anos separam os dois momentos. Uma vida humana inteira. E ainda assim a mesma audácia, o mesmo foguete partindo da Flórida, os mesmos sonhos de uma humanidade que não aceita fronteiras. Me conta nos comentários. Você sabia de todos esses detalhes da Apollo 11? Eu leio todos. A história da exploração espacial é feita de coragem humana, e ela continua sendo escrita agora, no nosso tempo, com cada missão que parte em direção ao céu. Se você chegou até aqui, obrigado de verdade. Esse tipo de vídeo dá muito trabalho para fazer, e cada like e comentário ajuda demais o canal a crescer. Se você ainda não assistiu os vídeos sobre Marte e sobre a Artemis II aqui no canal, vai lá depois, porque os três formam uma linha do tempo incrível da exploração espacial. Do primeiro passo na Lua em 1969 até os planos de chegar a Marte. Se inscreve, ativa o sininho, a gente tem muita coisa boa vindo por aí. Até o próximo vídeo. E lembre-se, o universo é enorme demais pra gente ser a única coisa interessante nele. Tchau!